Mestrão, estamos no ar. Mestre Roberto Godoy, que honra, obrigado. Eu que agradeço, Rafa, um grande prazer aí, um prestígio estar falando com você e participar do MMA hoje, do podcast. E estamos aí, vamos embora. Pô, vida nova, né? É Atlanta, né? Não, eu tô na Carolina do Norte, Carolina do capital Norte, da Carolina do Norte. Se chama Raleigh. Na verdade, é uma frente nova que a gente está abrindo para a G13, né? A minha vinda para cá. Eu costumo falar, Rafa, que a minha vida aí no Brasil, ela, apesar de todas as dificuldades que a gente tem com o nosso país, era uma vida muito, abençoada, cara. Porque, assim, primeiramente, saúde para mim, minha filha, minha esposa, todos que nos cercam ali. Segundo, a G13 consolidada cada vez mais como um dos grandes times, a gente podendo proporcionar para os nossos afiliados aí todo um suporte. Eu com a academia, que é a Headquarters, que é ali na Vila Nova Conceição, num quadrilátero caríssimo de São Paulo, do lado do Parque de Ibirapuera, um lugar com quase 350 metros quadrados, voltado para o aluno ter uma melhor experiência no jiu-jitsu. Eu morava perto ali. Violência a gente tem, mas graças a Deus ela nunca chegou muito próximo, então eu tinha uma vida muito abençoada, mas a ideia de vir para a América realmente não era para ter uma vida nova, e sim para a gente conseguir fazer a nossa brand, a nossa marca crescer aqui na América como ela é aí no Brasil. Entendi. Então aí a gente está beirando quase 90 unidades no Brasil, e aqui na América nós somos 7, e nós entendemos que não teria como a nossa marca crescer se não tivesse alguém realmente de frente do time aqui fazendo esse trabalho. E daí, perante as possibilidades, eu consegui me adequar dentro de uma oportunidade, de um visto, e vim para cá e abri o Headquarters da G13 aqui nos Estados Unidos, e estamos iniciando o trabalho. A gente chegou aqui faz um ano, mais ou menos, de 29 de novembro de 2019. A ideia, na verdade, era ter conseguido empreender logo no começo de 2020, mas daí veio toda essa loucura que a gente acabou enfrentando. Nem fala, né? Então, assim, perante esse ano maluco, super difícil, eu acho que foi um ano, apesar de tudo isso, foi um ano de superação, de conquista, porque estamos aí com 50 dias com a nossa academia inaugurada, apesar de ser um momento muito difícil aqui na América, com diversas restrições, os alunos estão vindo, estão chegando, e a gente está fortalecendo aí a brand aqui, a galera está começando a entender um pouco mais de G13, etc., porque tem outras brands, outras marcas aqui consolidadas já dentro do nome do Jiu-Jitsu, que já tem um trabalho de longa data aqui. Então a gente está devagarzinho mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa expertise, mostrando o nosso diferencial, e está sendo muito promissor. Eu estou com muita fé aí que muito em breve aí a gente vai estar colhendo os frutos disso que a gente está apostando. Com certeza, foi engraçado, porque a gente começou o contato, acho que você estava abrindo a tua filial aí, né? Falou, pô, tá uma loucura, estamos aqui, e a gente vem falando desde então, e aí eu vou acompanhando pelo Instagram, a academia tá linda, já cheia de aluno, e acho que dá aquele orgulho, né, de ver o sonho embalando aí, andando, é muito legal, e vai, já é sucesso, pô, agora é só manter. E você tem plano de vai continuar morando aqui, ou é temporário até tudo estiver rodando e volta pro Brasil? Como é que quais são Na verdade, a ideia de vir para cá é realmente abrir essa frente para a G13. A gente tem muitas pessoas qualificadas aí no Brasil, trabalhando, prestando um serviço de excelência, e que estão querendo uma oportunidade também de migrar para cá, de querer trabalhar, expandir as frentes da G13. Então a ideia nesse começo realmente é eu ficar por aqui, quebrar um dobrado nesse começo, mesmo porque essa história aí da pandemia, as fronteiras estão fechadas para a maioria dos brasileiros, tem esse impasse em relação a alguns tipos de vistos só que são permitidos. Então tá bem difícil aqui nesse começo, porque eu sozinho estou puxando todas as aulas. Sorte então, dos alunos novos aí, né? Mas tá sendo muito aprendizado, cara. Eu costumo falar que aí no Brasil tudo foi fácil sempre para mim. Desde quando eu inaugurei minha primeira academia no fundo da casa da minha mãe, no primeiro dia, tinha 20 meninos e tinha uns 20 do lado de fora
esperando espaço para treinar, porque era a turma de bairro, né, cara? Então era faixa roxa, isso em 92. Todas as academias que eu fui abrindo, eu tinha muito network, conhecia muita gente, então tudo sempre foi muito fácil de mão beijada. E aqui eu não conheço literalmente ninguém. Eu vim para um estado que eu não tinha um amigo, e então assim, tá sendo tudo um aprendizado, tudo difícil. Eu tô falando pro pessoal que, na verdade, apesar de eu estar há 32 anos dentro do meio do jiu-jitsu, trabalhando com isso, é a primeira vez que eu realmente estou empreendendo sozinho, né, cara? Que legal. Então, assim, estão sendo muitos aprendizados, tem essa história de eu puxar todas as grades horárias sozinha, tentar treinar também para competir, né? Mas eu só agradeço. Eu costumo falar que a gente não pode reclamar de nada que nós mesmos colocamos na nossa vida, né, cara? Então, vamos embora. Dar continuidade. Eu acho muito legal a ideia de imaginar um americanão assim, entrando aí na academia sem ter noção da sorte que o cara tá tendo do cara que ele tá indo aí pra treinar. Fala assim, professor, não, eu acho que aquele cara lá é bom de jiu-jitsu, assim, tipo, né? É muito engraçado. Eu lembro, eu tive uma conversa, muito tempo atrás, eu fiz um podcast com o mestre Horion, e ele tava contando da época da garagem e tal, né? Ele falou, pô, tinha dia na garagem que tava assim, tava eu, Jean-Jacques, Regan, Rickson, e os caras entravam lá e eu falei, cara, e o cara não tinha noção de quem tava ali, né? Tipo, assim, e a situação aí é praticamente a mesma, né? Cara, é muito legal. Você entra na R13 e faz a aula, primeira aulinha lá, já direto com o mestre Roberto Godoy, pô, não, sorte do cara, muito legal. Quando você escolhe o lugar, você falou que você foi pra Carolina do Sul, né? Não, Carolina do Norte, desculpa. Raleigh, é a capital. Isso, exatamente, em Raleigh. Você escolhe o território. O jiu-jitsu eu sempre falo que rola uma camaradagem, assim, né? Tipo, apesar de competição e tal. Eu acho que os grandes mestres, as escolas tal, meio que rola uma camaradagem também, né? Você escolhe o lugar onde não é território de outro. Como é que funciona pra fazer o pinpoint dessa... Tipo assim, ó, vou para os Estados Unidos, vou abrir a primeira ali. E aí você vê onde não tem outras academias, como é que é? Hoje em dia o jiu-jitsu ele passa por ele é um esporte muito mais profissional, rola um fair play, realmente rola uma amizade, rola essa história de que você entende que aquele concorrente seu, ele é necessário, entendeu? Você ter bons profissionais trabalhando com esporte também, não ter picareta no meio. Então sim, eu tive um suporte de algumas pessoas, da nossa equipe eu não preciso nem falar, porque eu tô tendo todo o suporte. Eu tive sim alguns amigos de longa data de outras equipes que eu tive que conversar, eu tive que pedir um suporte, me orientaram em algumas coisas, mas o local em especial para vir aqui para Carolina do Norte foi decidido realmente olhando ali, analisando alguns pontos que eu acho importante. Eu estou do lado da costa aqui de Nova York, do lado da costa de Miami, né? São umas 4 horas de mim, eu tô pertinho de Manhattan, né? Então isso. 4 horinhas de carro, talvez. Exatamente. Talvez um pouquinho mais. Mas é próximo isso. Então, assim, desse lado da costa, nós temos aqui na Pensilvânia, New Jersey, Philly, nós temos 4 unidades. Também isso era uma coisa que ajudou a compor, porque eu pensei assim, bom, o pessoal pega um voo, 40 minutos, 1 hora, tá aqui para treinar e um ticket barato. Exato. Outra coisa também era a vinda do pessoal do Brasil para cá, para poder estar passando um tempo para treinar e etc. Então, teoricamente, o voo que eu faço é Raleigh, Miami, que é 1h30 de voo, e depois Miami, São Paulo, 7h30. Então, se você somar aí, dá 9 horas de voo, é mais curto do que um voo São Paulo, Los Angeles, que é 11h30, né? E depois eu fui dar uma olhada ali para tentar entender realmente desse lado da costa, em que estado, como é que está o jiu-jitsu. Eu não queria um lugar que tivesse totalmente zerado de jiu-jitsu, que a galera nem entendesse o que fosse a nossa modalidade, mas eu queria algum lugar realmente que também desse para mim chegar. E que não tivesse saturado como a Costa Oeste, por exemplo. Califórnia, né? Exatamente. Então eu fui dando uma estudada. Nossa primeira ideia, na verdade, era o Colorado. A gente deu uma olhada lá, o Colorado é um lugar legal, mas depois a gente caiu no impasse daquela história do inverno ser muito rigoroso, né? Sim. Então a gente deu uma pensada, falou, será?
E daí, nesse tempo que a gente estava dando uma estudada, eu escutei falar a respeito da Carolina do Norte, a respeito da economia, comecei a dar uma estudada nas escolas de jiu-jitsu que tinham aqui, um pouco a respeito da economia, tinha essa história de nós termos as nossas unidades aqui próximos, né? Uhum. Então daí eu falei, não, eu acho que é um lugar bacana. Quando eu vim lutar o Mundial Sem Kimono em 2017, eu falei, ó, é um momento bom que eu vou lutar um Mundial e vou passar um mês lá na Carolina do Norte, nessa cidade que eu pretendo ir, e vou dar uma sapeada lá. Legal. Vou olhar o que tem de escola, vou conhecer as escolas para minha filha, vou dar uma olhada ali na cidade. Então eu vim, passei um mês aqui, conheci algumas academias, não treinei nenhuma, porque na verdade eu me contundi na final do Mundial Sem Kimono, eu estourei o ombro, fiquei zoado, fiquei aqui praticamente sofrendo um mês, cara, com o ombro, rompi os ligamentos, cheguei no Brasil, tive que fazer uma cirurgia logo depois que eu cheguei. E passou o mês aqui com o ombro ruim. Fiquei um mês, mas não dá pra perder a oportunidade. Camiseta sozinho. E não dá pra perder a oportunidade, né? Assim, bom, exatamente. Daí eu consegui arrumar com um amigo lá no campeonato uma caixa de anti-inflamatório, tomei, dava pra ver nitidamente que a minha clavícula tinha afundado, assim, que tinha acontecido alguma coisa grave. Só que eu falei, cara, assim, avaliando, eu acho que conversei com ele, o cara me falou as hipóteses que poderia ter acontecido com o meu ombro, eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade que eu tenho de estar conhecendo aqui com tudo pago, entendeu? Eu ia acabar perdendo tudo que eu gastei na viagem. Eu acabei ficando um mês aqui com esse ombro zoado, passei em algumas academias, fui conhecer as escolas, fui conhecer a montanha, fui conhecer a praia, aqui estou a 1h30 das montanhas, estou 1h30 da praia também. Cheio de tubarão branco na praia aí, hein, mestre? Cuidado. Sim, com certeza. E daí eu falei, o povo muito educado, diferente de algumas regiões, entendeu? Tipo, espírito de interior, né? Apesar de ser, cidade grande, tem aquele coração de interior, né? É muito legal. Não sei muito brasileiro, eu preciso desenvolver meu inglês, eu preciso melhorar meu inglês. Falei, quando eu voltei, eu falei, eu acho que lá é o lugar. Daí eu fui acertando mais uns detalhes, e depois de 2 anos, final de 2019, a gente veio para cá. E daí só tive esse percalço aí no meio, que não fui eu, foi na verdade o mundo inteiro com essa história dessa pandemia. Mas de verdade eu tô feliz, de verdade, apesar de ser um ano muito duro, lamentar diversas percas que inúmeras pessoas tiveram com essa pandemia. Durante as grandes crises também você vê fortunas serem trocadas de mãos. Então assim, eu fiquei feliz com alguns amigos meus, alguns eles prestavam serviço para alguns donos de academia nessa história, eles deram um upgrade, eles se tornaram donos das academias. A G13, querendo ou não, aqui ela cresceu. Sim. A gente está com o nosso headquarter, eu estou dando um suporte maior para essas unidades que estão próximas de mim agora, entendeu? Essa galera está podendo vir treinar aqui. Pittsburgh, a gente tem uma G13 em Pittsburgh, eles desceram a semana passada para vir treinar aqui. Eu subi para treinar lá com o nosso pessoal lá em Cherry Hill, na Filadélfia. Treinei também na Tri-State, que é na Pensilvânia. Então, estou com um contato maior e, com certeza, o fruto disso vai ser o time crescer, fato. E com você aqui, morando aqui, só ajuda, porque é sensacional para as filiais poder ter você indo lá, dando um treino com os caras. Tipo, só reforça a marca, né? É o que você tá falando. É muito legal. Com certeza. Tem uma diferença grande esse cara tá aqui sozinho. A gente tem um suporte para os nossos professores, claro. A gente tem um aplicativo que visa os professores a ter um alinhamento metodológico, independente se ele está na Austrália, que a gente tem unidade, se ele está no Brasil, se ele está nos Estados Unidos, ele entende o que ele tem que estar passando para a gente ter um controle, apesar de ter essa distância dos nossos professores, mas é diferente de você ter uma das referências do time que você representa próximo de você, exatamente. Que seu aluno possa ali numa eventualidade fazer um camp antes de um campeonato, passar uma semana, 10 dias treinando, que eles possam vir em loco realmente aprender. Então eu acho que a gente está começando ainda nesse usufruto que a gente vai proporcionar para todas essas unidades embaixo da nossa marca. Muito só oportunidade, né, de sentar e trocar uma ideia, mostrar, tirar uma dúvida, pessoalmente ali é outra coisa, né, o cara deve ficar todo feliz, né, fala, que legal, que massa, que privilégio, né, com certeza, muito legal. Vamos falar um pouquinho de história lá da... Olha, acho que o primeiro
grande professor de São Paulo. Né? Não que foi para São Paulo, mas de São Paulo. Você é de São Paulo, né? Sim, eu sou nascido e criado em São Paulo, tenho 45 anos, 46 anos de sangue paulista correndo na minha veia. Eu sou de São Paulo também, né? Com muito orgulho, cara. Eu amo aquela cidade. É uma cidade 24/7 ligada, entendeu? Para mim tem um dos melhores lugares do mundo para você comer. Como eu falei, eu tenho um network muito grande naquela cidade, conheço todo mundo. Tem 1 zilhão de defeitos, mas tem também 1 zilhão de qualidades. Exato. E eu acho que assim, tem muitas coisas a se acertar, mas eu sou paulista com muito orgulho. É muito legal, é muito legal. Então, pra galera mais nova que tá ouvindo e só conhece o mestre Roberto Godoy de nome, conta um pouquinho da história, como é que começou lá. Eu quero falar daquela da academia com o macaco e todo o atrito que rolou depois, mas vamos um pouquinho antes. Conta da história. Você treinou com o grande Marcelo Behring, né? O Kiwan, filho dele, faz o podcast comigo, sei lá, várias vezes. Assim. A gente começou fazendo toda semana, ele entrou em camp porque ele tá lutando no Bellator agora, e aí ele deu uma afastada e tal, mas o Kiwan, filho do grande Marcelo, tá sempre na área aqui. Show demais. Então, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, eu andava ali, eu morava no Planalto ali, paulista, lá de cima de Moema, mas eu andava com a galera do Objetivo Santo Amaro, com uma galera lá do bairro de Interlagos, e a curtição da galera, era no final da aula, nos festivais do Colégio FIC, o caramba, era sair na porrada. Era isso. Galera, eu fui em vários FIC, eu estudei no Objetivo também. O FICO era festival interno dos colégios objetivos, né? Interno, colégio objetivo. Muito legal. Era exatamente, daí tinha show de banda e que no virava show de horror. É isso que acontecia, porque saia porrada pra tudo quanto era lá. Caraca! E a curtição da galera quando a gente era moleque era essa. Meu nosso bairro, tinha bairro que os caras gostavam de andar de carro, tinha bairro que os caras, sei lá, gostavam de soltar balão. No nosso bairro a gente gostava de sair na porrada, era essa que era a história. E eu andava num grupinho do Colégio Santo Amaro, eu era um dos moleques, dos caçula do meu grupo, e tinha um cara mais velho, e o nome dele era Samuel, ele era um argentino. Esse argentino, ele vinha da Argentina para cá e ficava morando alguns tempos na casa dos caras aqui em São Paulo. Só que ele era um cara que aprontava direto com os caras, dava uma pisada na bola aqui e ali. E o apelido dele nos bastidores era Samuel Sem Casa, porque ele vinha e aprontava com você. Aí você espirrava ele da tua casa. Daí ele ia pra casa do outro e os caras espirravam ele da casa. Caraca. Só que ele era meio que o líder do grupinho que a gente andava. E ele era um cara que ele saía bem na porrada em pé. Ele tinha uma qualidade de striker e tal. E eu pagava um pau para aquele cara quando eu era moleque. Eu falava, quero um dia saber jogar as pernas que nem esse cara joga, ter a coragem que esse cara tem. E, porra, né? E eu admirava ele. E um dia esse cara foi passar um final de ano no Rio de Janeiro, e quando ele retornou, ele chegou com uma trip, se eu não me engano, acho que era a trip número 1, né? E daí tinha umas fotos lá dentro da trip do Rickson, garotão, fazendo um alongamento, fazendo uma respiração de yoga e tal. E, plasticamente, imagina umas fotos no ano de 1988, o cara nem entendia a respeito de ângulo, de posição de jiu-jitsu. Então, assim, era uma foto de dois caras atracados, uma outra foto do cara pegando lá um armlock, o Rickson fazendo uns espacate. Só que eu pagava a gente em São Paulo, a gente em São Paulo ouvia falar, né, de jiu-jitsu e tal, mas era uma coisa mais de carioca também, né? Não, eu, na verdade, naquela idade, eu nunca tinha ouvido falar a respeito de jiu-jitsu. A primeira vez que eu ouvi falar foi a respeito dele, foi através desse cara. Quando ele trouxe essa trip e falou pra mim, eu fui passar o final de ano lá, levaram pra sair na mão numa academia. Quando eu fui, os caras me quebraram no meio, não deu nem pro começo, cara. Daí quando ele falou aquilo pra mim, mostrou a revista, eu falei, porra, se esse cara que eu pago um pau tá falando que foi lá pro Rio e os caras, dividiram ele no meio, eu preciso achar um lugar pra começar a fazer isso. E daí naquela época não tinha internet, não tinha nada, lista amarela, que você começa a tentar se informar. Eu descobri a respeito de algumas poucas escolas. Tinha o Pedro Emetério, na 9 de julho, tinha o Otávio de Almeida. Eu não lembro se foi o ano que o Otávio de Almeida pai faleceu, mas enfim, tinha a academia que era Foquinha na Rua Lisboa, tinham poucas academias, e essas academias, elas não eram
reconhecidas dentro do cenário, que até então o jiu-jitsu predominava, né? Então, assim, você não tinha uma legitimidade muito grande envolvida. E eu tava atrás, porque eu tava atrás daquela história do vale tudo, né, cara? Tava atrás dessa história de aprender a dar porrada, você entendeu? E daí eu procurando, o que acontece? Acaba de inaugurar a Companhia Atlética no Brooklyn. Então, assim, acaba de inaugurar a maior academia com o tema de ser a maior academia da América Latina. E daí os caras trouxeram os melhores do full contact, o melhor da aeróbica, o melhor disso, o melhor daquilo, e importaram o Marcelo lá do Rio de Janeiro, trouxeram o Marcelo para dar aula em São Paulo com essa campanha, a gente trazendo o melhor cara do Vale Tudo, né? Cara mais foda. E eu, porra, e eu na época, sem saber falar, ouvi falar, puta, Marcelo Berg e tal, comecei a tentar entender um pouco a respeito, falar com um ou outro, eu falei, não, preciso treinar com esses caras, meu, é lá que eu vou aprender a dar porrada nos caras, porque o negócio era dar porrada nos caras, não sabia de nada, né, meu, você tá completamente moleque lesado. Eu falei, cara, preciso ir lá aprender isso. Com a pior das intenções, né? Vou aprender essa porra, vou chegar na escola, vou dar cacete de todo mundo, cara, vai ser muito massa. É porque, na verdade, não era só na escola. A gente, meu, ia pras festinhas, lá tinha o IXA, que era o Yacht Clube Santo Amaro, a gente ia lá nas festinhas e era briga pra lá, briga pra cá. Era a curtição da molecada. E daí, quando eu fui descobrir lá que o Marcelo tinha acabado de chegar na companhia, eu fui lá ver uma aula, academia maravilhosa, fantástica, o moleque, fui ver, eu não tinha condição de pagar aquela academia, né, cara? Era um valor, assim, exorbitante. Ainda né? Os caras estão aí ainda, né? A Companhia Atlética tá lá ainda. 2, 3 mil reais por mês de academia. Bicho, tipo... tipo isso. E daí quando eu fui ver, não dava, só que eu tinha acabado de fazer aniversário e o meu irmão mais velho, ele tinha vindo passar uma temporada aqui nos Estados Unidos, que ele tinha vindo, estava começando esse negócio de informática, ele tinha vindo estudar aqui, e quando ele retornou, ele trouxe para mim, na mesma época, uma jaqueta de forro duplo, que ela era verde militar de um lado e laranja do outro, e quando eu cheguei com essa jaqueta no colégio, um dos amigos meus, que depois, hoje em dia ele é meu aluno, faixa preta, de longa data, que é o Thiago Cruz, ele viu a jaqueta e gostou da jaqueta, ele falou, cara, puta, que jaqueta alucinante. Eu falei, você quer comprar? Ele falou, eu quero. Daí eu vendi pelo preço de 3 meses da Companhia Atlética a jaqueta para ele, paguei os 3 meses lá, e daí eu conheci o Marcelo, e na época tinha o Valdomiro Pérez Júnior, que era o faixa marrom do Marcelo, e que estava lá todo dia, porque o Marcelo ele era um cara que ele era tipo um superstar, né? Então ele não estava todo dia lá presencialmente para te dar aula. Tinha dias que ele estava, tinha dias que ele tinha ido pegar ponte aérea para o Rio de Janeiro. Ainda mais em São Paulo, né? Tipo, ele ia ficar aí uma vez por semana reclamando ainda, né? Porra. Exatamente, que queria pegar a onda dele e tal. E o Júnior estava ali no dia a dia. Aí depois de 3 meses que eu treinei com os caras viram que eu tinha um jeito pra coisa, que eu estava realmente apaixonado pelo negócio. E daí eles me deram uma guarita, falaram assim, ó, a gente vai conversar lá na recepção, porque eu falei, ó, não tenho mais grana para pagar, acabou os 3 meses. Eles falaram, não, a gente vai conversar na recepção e a gente vai conseguir dar uma guarita para você e você vai continuar treinando aqui. E daí eu fiquei treinando com eles, treinei mais ou menos ali... Alô? Oi, eu tô aqui, tá me ouvindo? Alô? Tá aí, mestre? Oi. Tá me ouvindo? Tô aqui. Não, tô te ouvindo. Caiu o sinal? Não, eu tô aqui. Eu tava vendo você me procurar aí, mas tá dando uma travadinha, eu acho. Alô? Aí, voltou? Voltou, acho que voltou. Voltou. Aqui tinha dado uma parada aqui, desculpa. Ah, não, imagina. Vamos, continua. Então, daí eu treinei 1 ano com eles, com os dois juntos, e daí no final desse ano de 88, o Marcelo ia fazer uma viagem pelo mundo, que ele ia desafiar os maiores atletas do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, ele ia fazer uma tour mundial, que ele ia lutar com diversos atletas de diversas artes marciais, e reuniu o grupo e falou, ó, eu tô indo, pessoal, eu vou fazer uma tour de, acho que 1 ano, 8 meses, e vocês vão ficar com esse cara aqui, o Júnior. Ele é o faixa marrom, que eu reconheço, que tá aqui segurando a onda pra mim, e vocês treinem com ele. E todo mundo ficou treinando. Passou uns 5 meses, mais ou menos, o Marcelo voltou, falou, ó, pessoal, não foi como eu queria, e etc. E eu tô de volta.
todo mundo ok. Só que o que aconteceu? O Marcelo, quando retornou, ele chegou na Companhia Atlética, e se ele ganhava 5 pau, ele falou pros caras, eu voltei, e meu preço agora não é 5, é 10. Entendeu? Daí os caras chegaram e falaram assim, a gente não tem condição de te pagar, Marcelo. Ele falou, não, tudo bem, eu vou embora com o meu grupo. Os caras já vinham pagando aqueles 5 pau que era do Marcelo, acredito eu, pro Júnior. Né? Pro Júnior, porque o Júnior estava todo dia puxando aula lá. Sim. Aí os caras chegaram e ofereceram pro Júnior. Falaram, Júnior, a gente conversou com o Marcelo veio com uma conversa que ele quer X valor, a gente não tem condição de pagar, e a gente está te oferecendo uma proposta de trabalho, porque a gente vê que você que está puxando o grupo, se você quiser, você fica frente aí ao grupo. O Júnior aceitou. Daí o Marcelo chegou, reuniu todo mundo, e chegou e falou assim, pessoal, o negócio é o seguinte, meu valor é X, esses caras não estão me remunerando como eu acredito que eu deva receber, e eu estou indo embora. E eu aconselho todo mundo a ir comigo, porque quem ficar aqui vai ficar na mão desse cara que não sabe jiu-jitsu nenhum, que na verdade para mim ele não é marrom, ele é um faixa azul. Louco. Daí eu, moleque, olhando aquilo, falei, peraí, primeiro, há 8 meses atrás, ele tá indo fazer um rolê. Esse é o cara que me representa. E esse é o cara que me representa, faixa marrom. Daí agora volta, esse cara não sabe nada, é um faixa azul. Daí eu peguei e pensei comigo, falei, cara, eu não sei nada, eu sou um mero faixa branca, um grão de areia diminuto, eu tenho milhões de coisas para aprender, eu concordo que o Marcelo, não dá para querer colocar o Júnior nunca numa balança igual ao do Marcelo, porém o Júnior tá aqui todo dia, e tá me ensinando o que eu preciso, que é os fundamentos básicos. E é o cara que você acaba criando uma afinidade, né? Exatamente. Daí o Marcelo foi embora, levou os mais graduados com ele, levou quase todo o grupo, na verdade. Ficou acho que 8 ou 10 faixas brancas recentes, que tinham o Júnior ali como uma referência, e foi isso. E daí eu fiquei com o Júnior. O Marcelo faleceu depois de quanto tempo nessa época aí? Ah, não, o Marcelo faleceu... Isso aí foi em 88. O Marcelo, tá. Marcelo faleceu, se eu não me engano, em 96. Isso. Não, porque o pessoal fala que ele era um cara ótimo, mas ele era um cara muito problemático, né? Mas eu acho que era mais pro fim pros últimos 2, 3 anos dele e tal. Eu só tava tentando fazer um loop pra conectar o tempo. Foi bem antes disso, foi bem antes. E eu tive, na verdade, assim, o Marcelo, ele se desvinculou do grupo, mas ele continuou tomando conta tanto do Júnior quanto do grupo durante um longo tempo. Então, pra você ter uma ideia, depois disso, desse grupo que ficou com o Júnior, os atletas mais duros que ficaram com o Júnior no grupo era eu, de faixa branca, e um outro menino que se chama Márcio Simas. Ele é faixa preta do mestre Flávio Bering hoje em dia, ele é pianista, e ele era um menino de Manaus, e ele era duro também. E a gente tinha hábito de competir no Rio de Janeiro, a gente era os atletas que tentavam buscar um pouco mais de conhecimento desse grupo que ficou com o Júnior. E quando o Júnior, depois de um ano, deu a faixa azul para mim e para o Márcio, o Marcelo ficou sabendo, ficou puto, foi na academia, brigou com o Júnior por causa disso, falou pro Júnior, mas você não pode dar faixa azul para ninguém, manda esses meninos lá na minha academia que eu vou avaliar a faixa deles. A gente foi na academia aqui nova do Marcelo, fizemos um treino com a galera dele, que eram os caras que treinavam com a gente antes dele ter ido embora. E daí o Marcelo falou, não sei se essa faixa azul tá certa na cinta de vocês ainda, vão pra academia lá, eu vou mandar um recado pro Júnior. Por sua vez, em 94, quando eu fui campeão brasileiro de faixa marrom, o Marcelo estava lá no campeonato nesse dia, daí ele chegou em mim de novo e falou, se aquele dia eu falei com você que eu não sabia se aquela faixa azul ainda estava legal na tua cinta, hoje eu te dou os parabéns, que essa faixa marrom tá justa na tua cinta, bacana. Então o Marcelo, ele teve sempre ligado aí sempre em volta ali, né? Sempre volta, porque tinha muito disso, cara, naquela época o jiu-jitsu não era um produto tão comercial, ele tinha muito essa história aí, eu posso dizer um pouco de, feudalismo, mas era uma história muito de samurai, de ciclo. Mas era feudalismo mesmo, né? Eles mesmos no Rio de Janeiro entravam em atrito com eles mesmos, né? Tipo, as brigas dentro da própria família Gracie são lendárias. Então, tipo, sempre foi muito bairrista, né? Aí volta a história da rivalidade Rio-São Paulo, né? Tipo, aí já vem o cara é carioca, tem que ensinar, eu consigo ver, tem que ensinar jiu-jitsu pra esse paulista aí, porra, é complicado, né, cara? Você acaba entrando num bolo ali que de repente não era nem culpa de ninguém, né?
Né, e o jiu-jitsu paulista, durante muitos anos, ele carregou um ranço de ser um judô adaptado, entendeu? Que era uma história que, pô, não, mas é o jiu-jitsu paulista, o jiu-jitsu paulista. E eu falo com muito orgulho, cara, a duras penas, ralando, literalmente aprendendo, apanhando no tatame ali, cara, a gente foi a primeira geração a mostrar o valor da nossa galera, falar, cara, não tem segredo, se treinar duro, entendeu? Exato. Vai entender o negócio e vai pras cabeças. Exatamente. Então foi com muito orgulho. Eu fui o primeiro paulista a ser campeão brasileiro do primeiro campeonato brasileiro feito pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu em 1994. Faixa roxa, não era? De marrom, eu fui de marrom. De marrom, tá. Eu tinha uma semana que eu tinha recebido a marrom. Uma semana de marrom eu fui lá e fui campeão brasileiro do primeiro campeonato em 1994. Caraca. E é nessa época que você conhece o Macaco, né? O Macaco começou a treinar comigo em 1992. Lembra aquele cara que vendeu a jaqueta pra mim começar a treinar? Lembro. Depois de uns 3, 4 meses que eu comecei a treinar, ele começou a treinar jiu-jitsu também e outros garotos começaram a treinar lá na Companhia Atlética. Daí eu ganhei azul em 89, foi indo. Em 92, de faixa roxa, minha mãe, no fundo da casa dela, no Planalto Paulista, ela tinha uma edícula. E eu me juntei com esse menino que vendeu a jaqueta, que comprou minha jaqueta, desculpa, e montamos uma academia, que o nome dela era Senzala, no fundo de casa. Que massa. Que era uma edícula maluca, um espaço pequenininho, ficava treinando 20 caras dentro, 20 caras lá de fora esperando para revezar, e uma pancadaria geral também, tudo maluco, tudo molecada nova. E foi nessa época que o Macaco, que estudava no Colégio Objetivo junto com a gente lá, mas não frequentava muitas brigas, não dava muito com essa patota, mas o Macaco já tinha treinado judô há muito tempo quando criança, tinha feito rugby muito tempo, e daí ele tinha brigado tanto com os caras do judô quanto com os caras do rugby, e daí ele escutou essa história de que tinha um cara que era do colégio, estava fazendo essa parada do jiu-jitsu, e o Macaco também morava no Planalto Paulista. Entendi. E daí ele falou, porra, vou começar a treinar. E daí o Macaco começou a treinar no fundo da minha casa comigo, em 1992, mas já tendo esse background do judô. Mas você já tinha competido. Você ganhou alguma coisa na faixa roxa também, não foi? Um campeonato brasileiro na faixa roxa? Não, ganhei. Foi isso que eu confundi. De faixa roxa, eu lutei. Então, teve o primeiro campeonato brasileiro, mas ele não foi promovido pela Confederação Carioca, pelo Carlinhos. Tinha uma liga mineira, do pessoal lá de Minas Gerais, que eles fizeram, chamava Campeonato Brasileiro de Integração Nacional. Então, esse campeonato foi em 1992. Eu fui campeão da minha categoria, teve um absoluto que não tinha nem peso e nem faixa na época, porque o jiu-jitsu era muito pequeno. Eu fiquei em segundo lugar, eu ganhei de um faixa preta na semi e perdi para um faixa marrom na final. Né? Então, assim, fui campeão. Daí, no mesmo ano, em 92, teve um campeonato que o Carlinhos estava diretamente ligado. Na medalha tinha a bandeira do Brasil, que se chamava Copa Mameluque. Foi feito lá no Rio de Janeiro. Tá? Esse campeonato, ele foi o sucessor do brasileiro. Entendi. Ele foi em 92 ou 93, eu não lembro se foi em 92 ou 93, mas eu fui lá de roxa e também fui campeão na minha categoria. Entendi. Eu fui lá, fiz 4 lutas, fui campeão de faixa roxa, e daí na sequência, em 94, criou-se então o Estatuto da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e o Carlinhos fez o primeiro campeonato brasileiro promovido pelos cariocas realmente, e daí eu fui lá e ganhei. Então, assim, não tinha como ficar falando, o paulista do judô teve sorte no campeonato, porque eu tinha ganhado da Integração Mineira, tinha ganhado esse Mameluque, diversos nomes muito prestigiados do jiu-jitsu, eu lembro, lutaram tudo na faixa roxa lá comigo, alguns de marrom, eu lembro, lutou Valide, Renzo, Royler, toda a nata carioca lutou nesse campeonato Mameluque, eu fui, ganhei, daí depois teve esse brasileiro em 94, também ganhei. Então, pô, viemos trabalhando duro aí para consolidar o nome do jiu-jitsu paulista, duras penas, e os caras tendo que engolir a gente, querendo ou não. Entendi, muito massa. Mestre, um segundo, peraí. Fica à vontade. Eu tenho um amigo meu que tá visitando, e eu vim com a chave do carro aqui pro escritório. Aí ele mandou uma mensagem, falou, eu tô indo treinar e a chave tá aí. Fica tranquilo. Aí eu botei ali fora já pra ele e já tá lá. Boa. Pronto.
Então, foi ali que eu fiz a confusão, porque eu lembro que você já era, quando o Macaco veio, você já tinha ganhado um título nacional e era faixa roxa. E aí continua então. A história tá boa demais. Daí, em 94, nesse mesmo brasileiro que eu fui campeão de marrom, o Macaco tava de roxa, porque ele entrou no jiu-jitsu e entrou já com um know-how, porque ele tinha aquele COE que ele tem muito bom, tinha já um equilíbrio, tinha um balance, sempre foi um cara de disposição, entendeu? Então, ele entendeu a história do jiu-jitsu muito fácil. E daí ele se graduou, já começou a lutar os campeonatos paulistas, que nessa época era lá no Clube de Regatas Tietê, já começou a sair na mão, sempre teve essa aptidão para lutar e etc. E daí, em 94, ele lutou de roxa e ele perdeu a final contra o Flávio Canto. O Flávio Canto... do judô. Do judô, assim, o Flávio Canto lutou esse campeonato, ele já era preta, ele já era para ser o cara da seleção brasileira de judô, já era o cara falado, e daí o Geraldo Bernardes falou, você vai lutar esse campeonato só para ver como é teu nível de chão, porque o Flávio, ele é conhecido por ter esse neuazá, essa parte de chão muito refinada, e daí o Geraldo botou ele, falou, você vai lutar, mas é só pra gente fazer uma experiência, nada de se apaixonar por essa história, que você só vai chegar lá e vai acelerar os caras, e depois vamos voltar para o nosso universo. E foi bem isso que ele fez. O Macaco chegou lá, fez acho que 2 ou 3 lutas antes, venceu o russo, o primo do Ryan, na semifinal, e daí foi para a final com o Flávio Canto, mas daí o Flávio Canto finalizou o Jorge, finalizou o Macaco na final, mas assim, o Flávio já era um cara muito renomado, e foi isso, e daí a gente foi continuando, o Macaco eu fui indo de marrom e roxa, depois eu peguei a preta, ele ficou de marrom, e na sequência ele ganhou a preta, foi mais ou menos isso. Entendi. Mas foi engraçado, tinha um outro cara, naquela época que o Macaco começou a treinar no fundo da minha casa, na Senzala, a gente tinha muito essa história de fazer o vale tudo, né, de fazer taparia e tal, e tinha um outro cara que andava com a gente no Colégio Objetivo, que ele era o líder de uma outra ganguezinha, e o apelido dele era Tchaka. Esse era o mais cabuloso. Ganguezinha de aluno do Colégio Objetivo, né? É que não era do Colégio Objetivo, né? Era da turma, né? Não, então, eu não estudava no Colégio Objetivo. Eu só me juntava com os caras na saída, e a gente ia na saída do Colégio Objetivo causar. Eu tenho um primo, eu sei exatamente o que você tá falando, porque eu tenho um primo que estudou no Objetivo da Vergueiro. E ele conta as mesmas histórias, e depois na Paulista, e a gente tava sempre lá, e eu sei exatamente o que você tá falando, mas você parar pra pensar hoje, assim, é muito engraçado, né? Não, tá louco, hoje não tem cabimento. A gente do Objetivo da Vergueiro eram os mais... Eu falei, cara, tudo um monte de playboyzinho, estudava no Objetivo e ia arrumar briga depois da aula, pô, é engraçado, cara. Mas esses caras, nem esse Samuel, nem esse Tchaka, nem ninguém desses caras estudava no colégio, só ia lá aprontar com as meninas, arrumar as confusão e juntar para as festas, entendeu? Não era necessariamente os alunos, é que ele era o palco que acontecia. Era a área, né? Isso. E daí tinha esse outro cara que era o líder de uma outra gangue, só que esse era o mais cabuloso que tinha. Esse era o cara que mais aprontava, nunca ficava ruim para ele, entendeu? Então, tipo, tinha tiro, ele escapava e não acertava nele, acertava no melhor amigo dele. Puta. Batia carro, nunca era ele que acontecia nada. Era na época da RD 350, tinha acabado de lançar a RD 350, e ele tinha uma RD 350, então ele era o cara, né? E ele parecia o meio que o estilo do Gimli, do Street Fighter, sabe? Do alemãozinho do cabelo. E esse cara, ele era temido na época, né? E daí, o Jorge, quando começou a treinar o Macaco, começou a treinar no fundo da minha casa, só que ninguém sabia ainda que o Jorge ia ser o Jorge, que ia ser o Macaco. Ele tinha uma aptidão, mas ainda estava, né, escondido. E daí um dia esse Tchaka chegou no fundo da minha casa, lá na Senzala, para ver o treino. Daí acabou o treino, ele chegou, caiu para dentro, tirou o tênis e chamou um aluno, que era meu aluno, que entendia um pouco de jiu-jitsu, mas não muito, mas que era faixa preta de taekwondo. E chegou, vamos fazer uma sombra aí. Ele chegou e, quebrou o cara no meio. Na e daí sombra. O Jorge... na sombra quebrou o cara no meio. E daí o Jorge pegou e teve uma presença de espírito. Falou, não, então, alemão, vamos fazer comigo. Daí todos os alunos amontoou assim na porta, assim, nas cabeças, assim, pra ver. Os caras falaram, o Jorge tá louco, o cara vai sair na mão com o Tchaka, não sei o quê. O Jorge foi lá, baianou o cara, botou pra baixo e pegou no pescoço. Daí os caras falaram, alemão, porque o Tchaka, o apelido dele também era alemão. Os caras falaram, o alemão vai matar o Macaco agora na próxima, mano. Daí o alemão levantou indignado e falou, não, vamos de novo, Jorge.
Meu, o Jorge foi lá, botou pra baixo. Caraca. Meu, foram 3 vezes seguidas, em 1 minuto e meio, daí o alemão levantou com os olhos regalados e falou, não, pra mim tá bom. Então ali foi o primeiro dia que o Jorge começou a aparecer pra toda a galera, que os caras falaram, mano, esse cara aí tem uma parada diferente na hora do vamos ver, entendeu? Pra ele o negócio não fica assim. Então foi muito louco, porque ele teve uma presença ali, e toda a molecada vendo assim, falando, puta, vai ser foda, um vai matar o outro aí hoje, meu, não deixa acontecer isso, não sei o quê. Eu falei, não, deixa o chicote estralar, vamos ver que porra vai acontecer. E daí no final foi isso, meu. Daí o Jorge mostrou uma superioridade. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, até pelas histórias no Rio de Janeiro, que a gente ouvia, né, que os caras invadiam a academia, ninguém... rola uma luta limpa, né? Tipo, ó, é 1 contra 1, tem 30 caras de um time que fosse um time só, né? Tipo, se o cara entrar lá e falar, ó, vou desafiar você, tem 30 caras daquele time e ninguém encosta a mão no cara. Tipo, bateu, aconteceu ali, acabou, né? E esse alemão foi aprender jiu-jitsu depois, não? Não, esse alemão, cara, era o cara mais maluco que tinha na face da terra, cara. Eu posso te falar, assim, puta, esse cara era pneu. Esse cara no final ele foi montar touro em rodeio, mas cara. Depois virou palhaço do rodeio, aqueles que atraem o boi pra não Como é que era o nome dele? Era Marcelo. Puta que pariu, Godoy, eu acho que eu conheço esse cara. Então, mas o apelido dele era Chaka. Ele era famoso na época pelo apelido, e todo mundo dessa geração, não tem um que não conhece, porque assim, esse cara tinha as brigas mais homéricas que você podia imaginar da face da terra. Ele tinha umas espinhonas na cara, assim. Eu conheço ele, porra. Ele destruída. Caralho, Godoy. Caraca, eu conheço ele de Santa Isabel, que é uma cidade pertinho. É lá mesmo, Santa Isabel. Puta que ele foi pra lá. Cara. Mundo pequeno. Que mundo pequeno, cara. Que demais. E ele fui pra lá. Bicho, esse cara, eu já vi ele bater assim em 8, 10, de velho já. O cara era bom de porrada pra cacete, cara. Meu, esse cara eu já vi cada cena desse cara. Eu vi ele sair na mão com 2 irmãos gêmeos e ele tomar um preju e bater nos caras ao mesmo tempo e falar ninguém entra. Mas era assim, era espírito ruim, mas se ele via que o bagulho ia azedar pra ele pegava o melhor amigo dele ali, ó, sem medo nenhum, e botava na frente, entendeu? Caraca. Mas ele já me livrou de briga. Ele já me livrou de briga. Eu era moleque, sei lá, 12, 13 anos na rua lá, mas eu já era grandão, já devia ter quase 1,90 m. E moleque bobo, sabe? Que para, assim, dá aquelas viajadas e se acaba encarando alguém sem querer, e os caras vinham pra cima. Sim. E aí o Marcelo, não, porra, não sei o quê, porque a minha mãe, a gente tinha um clube lá, e a minha mãe fez um rodeio uma vez, e esse cara tava lá e virou amigo da minha mãe, e meio que me botou embaixo da asa dele na cidade, tá ligado? E, nossa, que história maluca, cara, que legal. Meu, eu passei, sei lá, acho que 100 mil histórias com esse cara, mano. Esse cara, ele era o cara mais cabuloso que tinha na face da terra. Tinha alguns personagens que eu posso dizer icônicos na minha infância. Então, assim, esse Samuel Sem Casa, o Chaka, tinha o finado Revonaldo, que era o Ronaldo Revoltado que morreu. Tinham várias peças icônicas, assim, que eram super-heróis, eu diria, assim, né? Mortais, mas super-heróis de quando eu era criança, cara. Que eram os caras que eram super-heróis tangíveis, assim, os caras que você falava. E o alemão, o Chaka, ele era cabuloso mesmo, porque ele fazia uma capoeira, irmão. Esse cara saía na porrada ali, sinistro, deitava vários caras. Caraca, bicho. Eu vou pro Brasil, eu vou em Santa Isabel, sexta-feira eu vou estar lá em Santa Isabel, cara. Eu vou dar um jeito de descobrir onde é que ele tá e vou falar de você pra ele. Puta que pariu. Pode falar, mano. Que história maluca. Então, mas meu apelido na época era o Dino. Mas você vai falar do Godoy, ele lógico, ele já sabe, com certeza. Caraca, eu tô assim, em êxtase ainda com essa história. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Aí, em que ponto você e o Macaco vão e abrem uma academia junto? E eu quero falar daquela da história com o Ryan também, como é que foi. Então, na verdade, daí, 96 o brasileiro. Em 97, a gente montou uma academia, eu, o Valdomiro, que era o Valdomiro Pérez Júnior, e o Macaco em Moema. E começou a vir um monte de aluno, etc, etc. E daí acabou que não deu certo, cara. Acabou que a gente não conciliou a nossa sociedade junto com o Valdomiro. Uhum. E resolvemos, eu e o Macaco, sair fora do time. Na época a gente lutava pela Companhia Atlética, né? E Companhia Paulista, que era um time. Quando a Companhia Atlética se juntava com a Lotus, o nome dos 2 times juntos era Companhia Paulista. E a gente representava eles, não deu certo.
essa empreitada aí dessa sociedade, e eu e o Macaco falamos, a gente está saindo fora do time. Vendemos a nossa parte para o Júnior e para o Leitão, e a gente ficou 6 meses, gastando literalmente o dinheiro que a gente fez com a venda da academia. Daí, passou um tempo, o Fábio Bopp, o professor Ricardo Delia, eles procuraram a gente, que o professor Ricardo Delia tinha montado uma academia na Brigadeiro Luiz Antônio, que era chamada Fight Factory, e ele tinha montado para ser uma fábrica com um monte de atleta e o caramba, e a história não estava andando direito, e eles precisavam de uma pessoa que talvez pudesse fazer a história acontecer, e vieram com uma proposta para a gente. Daí a gente sentou, e daí a gente foi lá e começou a dar aula, e daí que surgiu essa história da Godoy Macaco, né? Então daí que um aluno nosso ele fazia uns desenhos para algumas marcas, ele veio um dia com um pet, que era um Jason de kimono todo rasgado, um macaco dentro do kimono, e daí a gente pegou e montou a Godoy Macaco. Só que eu era marrom ainda na época, e o Jorge era roxo. E daí quando a gente montou essa academia, rapidamente, porque foi bem na época do começo daqueles vale-tudos que teve em São Paulo, que o Macaco teve aquela ascensão muito rápida. Sim. E daí foi uma vitrine aquilo, né, cara? Então, assim, um monte de aluno de outras academias de jiu-jitsu de São Paulo começou a pingar e treinar com a gente. Treinar com o cara da porrada, né, lógico. Da porrada, exatamente. E daí começou a vir aquilo lá, deu aquele boom, de repente. E o presidente da Federação Paulista, que era o Otávio de Almeida na época, chegou e falou, cara, vai ter o Campeonato Paulista, vocês estão querendo inscrever a galera de vocês, a academia de vocês está bombando, só que não tem como inscrever se não tiver um faixa preta responsável. Daí o Otávio falou, Godoy, eu conheço você desde quando você começou a treinar, que o primeiro campeonato que eu competi em 88 foi o campeonato no Barro Branco, era o primeiro campeonato paulista no Barro Branco, que foi em homenagem ao falecimento do pai do mestre Otávio de Almeida, ele tinha acabado de falecer. Então o Otávio de Almeida literalmente me viu de 1988 até 1996, todos os meus anos competindo, ele sabia que eu tinha sido campeão de azul, de roxa, de marrom lá no Rio de Janeiro, que nenhum paulista tinha sido, e ele falou, cara, você precisa pôr a faixa preta na cintura. Então, assim, muito a contragosto, eu precisei aceitar aquela graduação, porque senão a gente não poderia inscrever nenhum dos atletas nossos que estavam competindo. Então, assim, a minha faixa preta, com certeza, ela ainda está larga na minha cintura, mas naquela época ela estava, assim, sobrando universos de espaço, né? Então, assim, ambos muito jovens, com muito poder na mão, sem conhecimento direito, entendeu? Sem muito discernimento ainda de muitos valores que a gente teria que estar ali tendo frente ao grupo. Mas, enfim, eu pus aquela faixa preta na cintura, o Macaco ganhou a marrom no mesmo dia, e ficamos ali tocando, por mais um ano, talvez, nessa academia. A gente saiu e foi para o Brooklyn, onde a gente montou a nossa academia, que eu fiquei lá 21 anos, mas eu fiquei de 97 até 2001 com o Jorge nessa história, lá como sócio, né? E a gente ficou numa boa, a galera vindo, foi um dos treinos mais cabulosos de São Paulo, eu posso falar. O treino das 5h30 que a gente tinha lá tinha muita qualidade, muito cara duro, não ficava devendo nada para nenhuma das escolas. A gente chegava lá no Rio de Janeiro para lutar com os caras, na disposição, entendeu? A galera estava começando a falar do nosso nome. Só que em certo momento a gente começou a entender que, o Jorge começou a ir para um caminho que não era o mesmo caminho que eu. Então, assim, o Jorge dava aula no meio-dia, você chegava lá, os alunos dele eram cópia dele. Ele tinha caído nessa história da igreja evangélica, tudo muito latente para ele, misturando no meu ponto de vista. No tatame, você não fala a respeito de religião, de política, de cor. Tem coisas que são, inerentes, são da nossa vida profana, não da nossa vida dentro do tatame. Claro. E o Jorge começou a trazer isso para dentro, começou a angariar uns caras para frequentar a mesma igreja que ele, etc. Então você chegava para treinar meio-dia, todos os caras com a cruz nas costas, com uma coisa que era uma linha. E você chegava para treinar nos outros treinos, era uma coisa totalmente diferente, né? E o Jorge sempre foi um cara que ele foi muito aquele chamariz, no sentido de que o Jorge sempre gostou de mídia, ele sempre foi um cara de causar impressão com as suas lutas, então a galera vinha muito procurar isso, só que na verdade quem estava ali todo dia puxando o carro-chefe da academia, a maior parte das aulas para os alunos era eu. Entendi. Né? Então chegou um momento que eu avaliei, parei minha vida, cara, falei, até que ponto eu vou ficar junto com uma história que não está convergendo mais? Quem olha de fora pensa que é uma árvore sólida, mas quem está dentro realmente já está sentindo que tem dois caminhos bem claros sendo trilhados.
E daí eu cheguei, né, no ano de 2001, chamei o Jorge para conversar, a gente bateu um papo, falei, Jorge, eu acho que assim, a gente está com caminhos distintos, é melhor cada um seguir para um lado, vamos entender como a gente faz para ter uma dissolução calma, que a gente talvez não precise entrar num estresse. E num primeiro momento me pareceu que isso ia acontecer, mas daí tiveram muitos alunos, muitas pessoas que o Jorge, no meu ponto de vista, deu um ouvido errado, e daí poluíram demais a ideia na cabeça dele, e acabou indo para um lado que a gente teve essas brigas judiciais, teve essas lutas que a gente fez aí de MMA, de kimono, porque na verdade a discórdia vende, a gente sabe melhor do que exatamente, ninguém, né? Capitalizou a promoção, capitalizou em volta, né? Virou uma briga assim, pública e famosa, pô, a maior escola de jiu-jitsu de São Paulo, né? Sim, um dia os caras se amam, outro dia os caras querem se matar, entendeu? E na verdade, assim, também, por outro lado, a gente recebeu bolsas homéricas para lutar um contra o outro, entendeu? Eu não posso te falar porque eu não sei, assim, bolsas de outros atletas, mas nós recebemos muito bem para as nossas lutas de MMA, recebemos muito bem para as nossas lutas de kimono. Então, de males ali, vamos para frente, desejo sucesso para ele hoje, boto minha cabeça no travesseiro, rezo para ele, que ele tenha muito sucesso de verdade. E vida que segue. O relacionamento nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais. Dia, entendi. Nem hoje em dia. Ainda encontrei ele esses dias aqui no Pan-Americano, que teve em Orlando lá, e eu tava indo lutar, ele tava saindo de uma luta ali, mas respeito, não tem problema nenhum. Respeito tá lá, né? Isso. Hoje, principalmente, né? Já, tipo... Mas deve ser muito louco, né? Tipo, passar, porra, um cara que passou tanta coisa junto, assim, se olhar, é estranho, né? Um ex-amigo, né? Tipo, é foda, sim, né? Tem vários, a gente tem vários, todo mundo tem vários. É isso que eu ia te falar, Rafa. Tem muitas pessoas que elas entram e ficam durante um período na nossa vida, daí sabe-se lá por que motivo a gente acaba se distanciando. Mas o que vale é isso que eu falei. Eu, de verdade, não sei se ele vai escutar isso, se não vai, eu já falei em outros podcasts, eu tenho zero pendência com ele, desejo sucesso, o que tinha para ser resolvido, acho que não precisava termos ido para esses extremos, sim, infelizmente foi, mas já foi resolvido, desejo sucesso para ele, cara, sucesso e saúde, porque eu sei que ele sempre foi um cara muito valente, um cara batalhador, e não só para ele, para todos do meio aí, claro, porque afinal nós temos uma longa jornada dentro desse esporte, cara, a gente não começou esse esporte ontem, entendeu? Faz 32 anos que eu tô nessa brincadeira, ele começou ali com a gente em 92, também tem uma longa história, exato, tem uma jornada aí incrível dentro do MMA, fez coisas que poucos fizeram, participou desde do MMA do Vale Tudo Raiz, de lutar sem luva lá em Belém do Pará, sempre foi um cara muito valente, quando a história ficava estranha, que poucos queriam dar um passo para frente, ele era o que botava o peito para frente ali, entendeu? Então, desejo de verdade sucesso para ele. Aquela rivalidade toda com o Ryan foi depois da separação ou já tinha durante a... Não, aquela rivalidade foi na época do auge da Godoy Macaco, realmente, que lá. Então aquilo lá, o Ryan, ele tinha vindo para São Paulo, já com aquela história... loucura, né, de se encontrar em restaurante e se pegar no meio da porra toda, né? Isso aí não dá nem pra gente ficar falando. Não, lógico, já passou, não, tipo, só... Não, e outra porque, assim, isso aí depois fica registrado na internet, mas, assim, foram tempos, realmente, aquilo não era uma... Vamos não falar lugares e nomes para proteger os inocentes, né? É que, assim, aquilo passou de ser uma rivalidade... teoricamente, de dois cavalheiros que vão se... Começou como uma rivalidade comercial ou começou com aquela tipo, o meu jiu-jitsu é melhor porque eu sou Gracie? Não foi nada disso. Na verdade, foi uma história que começou porque tinha um aluno nosso que pegava uma menina, né? Caramba. E daí o Ryan, quando veio para São Paulo, conheceu essa menina, começou a sair com essa menina também. E daí, um dia, estava esse aluno nosso com o Macaco numa oficina, e chegou o Ryan com mais uns caras, alunos dele, nessa oficina. Daí foram intimar esse aluno nosso. Eu acho que eu já ouvi essa história. O Jorge comprou o barulho e foi a primeira vez que saíram na porrada. E daí começou toda essa história, né? Começou esse negócio. Então não foi, na verdade, porque eu sou melhor que você dentro do tatame. É uma briga que começou fora do tatame, na rua, e foi
sendo puxada para dentro do tatame. Foi o contrário, foi o inverso, entendeu? E daí os alunos, um monte de gente que não tinha nada a ver com a história começou a se doer. Né? Porque aí virou guerra de academias. Tipo, o cara fazia aula na sua, fazia aula no raio, os caras saíram na porrada também. Tipo, eu nem te conheço, cara. Era como se fosse uma briga de gangue, cara. Aí você tava ali comendo com a tua mulher no restaurante e de repente tava entrando 5 malucos ali querendo tua cabeça ali, entendeu? Então não tinha guarda baixa. Mas o que eu te falo é o seguinte, naqueles tempos ainda podia, né? Então, grandes desses caras que foram rivais nossos naquela época, etc., hoje em dia são amigos, a gente dá risada, outros não, mas nós respeitamos. O respeito tá lá, né? Isso é legal de ver. Não, e outra coisa, para os caras entenderem que não tinha bisnaga em São Paulo, entendeu? Porque qual que foi a história? Quando eles vieram, quando o Ryan veio lá do Rio de Janeiro, veja com essa história de tipo, com essa cena de tipo, pô, aqui a gente arruma com qualquer um e os caras engolem o sapo e acabou. E a gente vai chegar aí, chegar com os 2 pés na porta e todo mundo vai calar a boca. A gente falou, bom, não é bem assim, irmão, gente, se quiser vocês vão chegar com os 2 pés na porta, mas levanta a mão que a gente vai dar o troco também, você entendeu? E foi isso, e assim, entre aspas, não vou te falar que foi salutar, mas foi comercialmente bom para todo mundo, né? Com certeza, e um monte de cara casca grossa cresceu nessa história, entendeu? Um monte de aluno do Ryan aí comprou esse barulho e cresceram mais tough, entendeu? Mais duros, cresceram cara mais casca grossas aí, porque compraram esse barulho aí, irmão. Então, porra, é isso, estamos resolvidos, sou zero aí com essa história também. Foram bons tempos aí, muitas risadas, muitas loucuras. Hoje em dia não tem espaço para nenhuma delas. Não dá para fazer mais nada, né? O mundo é completamente diferente hoje, é foda, né? É uma época boa, né? A gente passou uma época muito boa lá, né? Muito legal. Com certeza. Cara, que eu tô amando esse podcast, mas, porra, demais. Ó, eu vou colocar, a gente tá ficando apertado de tempo, eu vou colocar a luta pra gente fazer. E a gente vai ter que combinar daqui um mês e pouco, fazer outro pra continuar as histórias, porque, puta merda, esse foi legal, viu? Não, a gente faz, tem muita história aí. Ó, então a gente separou a luta com o Eduardo Telles, final do absoluto do PAN de 2013, tá? Tá bom. Você consegue ver legal na TV ali? Eu consigo, mas então, eu acho que essa luta aí, essa primeira que você tá mostrando, acho que a luta do Telles tá um pouquinho pra frente, acho que essa aí é a semi, acho que no mesmo vídeo, um pouco pra frente, que é a minha luta com o Telles, talvez. Não, eu acho... tá. Porque tem o... tá de kimono azul. Isso. Tá aqui, ó, vamos lá. Final do absoluto. Aê! Isso. Você consegue ver legal? Consigo. Vamos lá, então. Bacana, porque, pô, o Telles, eu tinha lutado com ele num brasileiro de faixa preta e, puta, ele me pegou no braço, cara. Tinha dado um mole ali na luta, mérito total dele. Então ele tava vindo com a vitória aí nessa luta. Esse evento foi um evento que eu acabei fazendo 9 lutas. Teve bastante luta que a gente acabou fazendo, cara. Foi bem legal esse PAN. E, pô, o Telles sempre com um jogo aí, ele tem esse lance, essa guarda tartaruga, que ele se movimenta muito bem. É um cara que sempre luta pra frente, um grande amigo, tem um ótimo jiu-jitsu. E pra mim poder ter lutado de novo com ele foi ótimo. Porque, porra, o que nos faz feliz é lutar com os caras duros, né, cara? Lógico. Eu acho que não tem mérito você lutar com um cara mole ali, se vangloriar de alguma coisa, ou não fazer luta e se vangloriar de alguma medalha. Para mim, mais vale... Às vezes eu não venço, mas eu me convenço, entendeu? Então, essa que é a história. É lutar para frente, lutar querendo botar tuas posições. Então foi muito bacana. E, porra, nesse PAN especificamente, a gente foi em 62 atletas de São Paulo, juntos para lutar. Caraca. Então, pô, tava toda a minha galera aí, já era final do evento, as outras áreas, de repente, estão até vazias, não tem ninguém lutando, e, porra, poder lutar com a galera. Aí ele me deu uma puta numa pressão aí na cabeça, aí tentando me raspar, mas eu consegui me livrar, e eu tinha uma posição na cabeça que eu queria dar um bote no braço dele, mas ele tava esperto ali. E ele faz essa tartaruga bem, né? É o porto seguro dele, né? Você vê que ele sempre volta.
Então, mas aí nessa tartaruga também, meu, eu gosto muito de atacar. Eu tenho um relógio muito forte. Lá. Foi nisso que acabou. E foi nisso que ele acabou caindo. Ele acabou caindo no reloginho. Uau. Que é uma posição que eu faço muito forte. Que, aliás, na minha luta, que tá no mesmo vídeo, só que antes da dele, eu também pego o cara no mesmo golpe, nesse reloginho. Então é uma posição que eu uso bastante, cara. Era aquela primeira luta que ia passar? Eu também pego no reloginho. Caramba! Eu também faço essa posição. Eu tenho essa posição muito forte. Eu coloco meu quadril muito forte no chão ali, eu faço um pouquinho diferente. E, pô, foi 10. Isso aqui é massa, né? Tipo, a amizade, o respeito. Eu sempre falo, em todo podcast que eu faço com o pessoal do jiu-jitsu, eu falo assim, a camaradagem que existe no jiu-jitsu, você não vê em outro tipo de arte marcial, né? Porque tem respeito, tem aquela... Porra, eu já vi o Demian Maia ganhar do cara no UFC e o cara parar ele no vestiário e pedir pra ele ensinar. Falou, pô, me ensina aí o que você fez comigo. E o Demian, assim, no chão ali, mostrando pra ele, pô, foi assim que eu te peguei. E, cara, é só jiu-jitsu que você vê uma coisa dessa acontecer, né? Os caras querem se matar, querem apertar o pescoço um do outro, mas o fair play, o respeito, a disciplina, ela tem que acontecer, porque quando os líderes, quando as referências não mostram isso, as bases vêm completamente, então, zerada disso, entendeu? Exatamente. Então, acho que assim, muito mais do que campeões dentro do tatame, o nosso papel é sermos referência para a vida, para os atletas, para essa molecada que está vindo aí. É verdade. Mestrão, eu vou deixar você aí, que eu sei que você tem compromisso aí. A gente conseguiu apertar esse tempinho pra gente sentar e fazer. Olha, foi demais. Essa história do Marcelo lá de São Paulo, puta que pariu. Essa foi loucura. Muito legal mesmo. E que mundo pequeno, né? Você vê? Muito engraçado, muito engraçado. Não, e ele era hilário, porque ele distingia o cabelo, ficava loiro de branco mesmo, com a pele toda arrebentada, usava uns shortinhos de moletom pequeno, cara, sem camiseta. Sempre foi todo fortinho, né? Daí você não sabia o que estava acontecendo direito. Quando você via, irmão, o chicote estava estralando. Maluco no último. Caraca, mas gente boa. Legal. Foram bons tempos ali, cara, se divertimos. Mas eu sou dessa pá aí, eu era moleque quando esses caras aí eram os caras cabulosos, e foram esses caras aí que eu sempre assisti fazendo cada puta loucura e que sempre me motivaram. E acabou moldando pelo menos o interesse pela arte marcial. Total. Pô, é demais, total, né? Eu conto essa história por causa disso, cara, porque na verdade foi bem isso, mas isso aí teve um papel muito importante do Samuel, do Chaka, todos esses caras, e muitos desses meninos andam comigo até hoje, muitos são faixas pretas meus, e daí a gente quer começar a contar a história, só que a gente é tão longa para uma galera que não participou disso que a gente nem conta. Exato. Os caras vêm contar umas aventuras, a gente fala, irmão, a gente não quer nem contar. A gente fala, não, a tua é mais cabulosa, porque a gente não quer nem contar as maluquices que tinha na nossa época, a gente só concorda, a gente fica quieto e concorda, a gente olha um pra cara do outro, a gente fala, irmão, você lembra mesmo? Caraca, os caras, a gente era tudo maluco, puta cara. Merda, mas é engraçado. Eu me divirto também quando eu fico vendo o Pelé, toda essa galera lá de Curitiba falando. Puta, é hilário, cara, porque você vê que tem essa história do bairrismo, entendeu? Tem muito disso. As histórias são provavelmente super parecidas, com personagens diferentes em lugares diferentes, né? Exatamente. Só vai mudar o endereço, mas com certeza ele tinha os ícones dele, ele fala sempre do pai dele, que era boxeador cubano e tinha aquilo. Não, que daí chegou o Shogun, não, mas o bairro era meu, os meninos vieram depois. Sempre teve muito disso. E depois teve o quê? Teve o agrado, a gente foi agraciado de cair dentro dessa história da doutrina marcial. Que daí realmente resgata a gente dessa história, dessa baderna de rua, e você começa a entender, você fala, pera, mas qual que é o sentido disso realmente na minha vida? Como que eu vou poder melhorar a vida das pessoas? Daí entra um pouco de maturidade, a idade vai chegando, você começa a entender que realmente você foi resgatado ali, e você começa a fazer isso, é o resgate de valores morais, disciplina, fair play, você não atura a covardia, você quer ajudar aqueles que precisam, entendeu? Então acho que daí depois tem em algum momento liga-se essa chave, né, cara? E a gente muda completamente, a doutrina marcial resgata a gente, e a gente passa a entender que a gente está ali como formadores de pessoas. O mundo precisa de mais ferramentas dessa, porque você vê que mundo que a gente está vivendo, uma puta de uma loucura, e a gente vê cada vez mais pessoas chegando ali fragilizadas para praticar o nosso jiu-jitsu. Você vê aquele cara vindo ali
com síndrome do pânico, com isso, com aquilo, entendeu? E a gente não, a gente fala, peraí, calma, a gente tá aqui para te ajudar. Então é muito bacana, cara, eu fico de verdade, eu nunca imaginei que eu ia estar frente a um grupo, que algum dia eu ia talvez ser uma referência para alguém, mas é muito bacana ver toda a história aí, e poder agradecer, de graças a Deus estarmos aqui hoje sãos, né, diante de tantas loucuras que fizemos. E poder contar, né? Sim, mas de também poder, hoje em dia, perpetuar isso, passar adiante tudo isso. Exato. Eu gosto de pensar o quão frágil tudo que acontece na nossa vida né? Tipo, se aquele cara não tivesse comprado a tua jaqueta, de repente você não teria ido pra companhia atlética. Se o Marcelo dá um cacete no macaco aquele dia lá no fundo da tua casa, de repente o macaco não vira o macaco. É uma loucura pensar uma parada assim, né? Tipo, como que num detalhezinho faz aquela curva e a vida inteira deslancha. É muito legal, foi demais. Mestrão, como é que a galera acha a academia R13? G13, desculpa. Imagina. R13, do Ronaldinho, né? A G13, e passa Instagram, Facebook, website, telefone, passa por toda. @G13 oficial no Instagram, tá bom? Entra lá, tem tudo, tem o nosso website, tem Facebook, tem tudo lá, já fica mais fácil. Tá bom? Tem também o meu Instagram, rgodoy, com I, rgodoy13. Daí tem lá as nossas mídias oficiais. Legal. Tem o nosso website aqui de fora. E, queria agradecer pela presença, pela oportunidade, Rafa, parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Agradecer pela oportunidade de eu poder falar um pouquinho da minha história. Agradecer a todo o time, toda a G13 aí pelo suporte. A G13 é o que é, graças ao trabalho de todos, desde aqueles que estão desde o começo até aqueles que entraram ontem. E assuma sermos campeões dentro e fora do tatame, e eu estou realmente realizado aqui, podendo fazer esse trabalho frente da G13, abrir essa nova fronteira para nós, e muito feliz com o que está para vir, cara. A gente olha para frente, meu sonho é sempre olhar para frente, sempre o próximo gol, e desejo que a gente tenha um 2021 aí um pouquinho mais dentro da caixa. Nossa, nem fala, eu torcer, pô. Para todos os times aí, eu sei que é um momento muito difícil, grandes amigos tiveram que fechar suas escolas, mas acho que o nosso codinome aí é resiliência. A gente, a história não é quantas vezes a gente vai cair, é quantas vezes a gente vai levantar, entendeu? Então desejo para todos aí que fiquem firmes, são nossos sonhos que nos movem. 2021, se Deus quiser, tudo vai acontecer de melhor. E espero numa próxima oportunidade estar aqui falando de novo com mais calma, poder contar um pouco mais das histórias aí que são demais, tá bom? Foi demais. Ó, eu vou colocar o Instagram, o website, tudo na tela aqui pra galera poder ir. Vou deixar o link do website na descrição do vídeo também no YouTube, quem estiver assistindo vai lá e clica. Mestrão, que honra, obrigado, cara, foi muito legal mesmo. Vamos passar esse fim de ano, eu viajo pro Brasil agora, passar esse fim de ano. De repente a gente faz outro. E quando vier para Nova York, me liga, pô. Vamos encontrar, eu faço questão. Fechado, vamos fazer um ao vivo aí, um podcast ao vivo. Fechado. E, foi muito legal, muito bacana. E realmente o mundo é pequeno. Nossa Senhora, você, né? É lá de Santa Isabel, conhece o Marcelo e tudo isso, cara. É loucura, né, cara? Loucura total. Demais, fechou? Tá bom? Mestrão, obrigado, viu? Eu que agradeço. Abração. Valeu, moçada. Tchau. Outro.